Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente do que eu estou acostumado. A gente vai falar hoje sobre limpeza de karma. Algumas técnicas, alguns comentários. Então vamos direto ao assunto, espero que vocês gostem. Fechou? Bom, vamos lá. Você provavelmente ouviu falar sobre karma já em algum momento da sua vida, né? Mas eu não sei se já te explicaram exatamente como é que funciona. E também qual que é a relação do que isso tem a ver com o que você está vivendo agora, né? Bom, e aí a maioria das pessoas carrega alguns padrões que eles vão se repetir. Isso é um fato. É, Só que a gente. Muitas vezes essas pessoas elas não sabem de onde vem esse padrão. E por que sempre acontece comigo, né? Por exemplo, aquela pessoa que sempre termina o relacionamento do mesmo jeito. Ou tem algum bloqueio financeiro, então ela trabalha, trabalha, trabalha. Toda vez que ela ganha um dinheiro, ela tem que gastar esse dinheiro. Ou ela não consegue ganhar dinheiro. Ou a sensação que está tudo sempre bloqueado. Mesmo qualquer esforço que ela faça, ela não consegue ganhar dinheiro, né? E algumas reações emocionais também que a pessoa não consegue explicar. Então, aquele medo, aquele pânico, enfim, medo de altura inexplicável, medo de barata inexplicável, uma coisa absurda assim, né? Então, muitas vezes isso, além de questões psicológicas, claro, mas não vou falar aqui nesse ponto, hoje eu vou falar sobre questões kármicas, que eu acho que pra gente é o principal assunto. Hoje eu quero mostrar para vocês como é que a gente usa o reiki de nível 2 e de nível 3 para a gente fazer esse nível de limpeza kármica. Como é que a gente consegue fazer isso, como é que acontece na prática e algumas experiências que eu já tive aqui dentro do meu espaço. Fechou? Bom, acho que eu tenho que começar explicando para vocês o que é o karma, né? Vamos explicar de uma forma bem simples e bem didática, porque se você for um terapeuta reikiano e você estiver assistindo esse vídeo, você com certeza vai ter que explicar isso para algum cliente em algum momento. Deixa eu aumentar o volume aqui, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Provavelmente você vai ter que explicar isso para um cliente, você precisa explicar de uma forma muito acessível. Eu sou muito a favor dessa questão do acessível. Muitas vezes as pessoas elas vão explicar alguma coisa para as outras pessoas, aí elas enrolam, aí elas tentam falar difícil, palavras rebuscadas. Não tem nada disso. Quanto mais acessível, mais democrático, mais gente você consegue explicar, falar e até acessar ali naquele momento, né? Mas vamos lá, vamos explicar um pouquinho então o que é o karma. Eu coloquei alguns tópicos aqui para mim só para não esquecer do que eu vou falando, então de vez em quando eu vou olhar aqui para a tela, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala sobre karma é que nós somos seres cíclicos. A gente tem que falar sobre encarnação antes de falar sobre karma. Porque quando a gente fala sobre karma, a gente está falando sobre uma história energética, a gente está falando sobre uma história espiritual, sobre coisas que você viveu, lugares que você viveu, em algum instante, em algum momento do planeta, da sua. Enfim, tem muita coisa, né? Dependendo da linha que você vai, talvez se você vai um pouco mais para o budismo, muitas religiões falam sobre karma, mas o budismo ele fala, por exemplo, que você já encarnou milhares de vezes de diversas formas, ou seja, até como uma formiga, coelho, aranha, sabe? Você já foi de tudo, né? Você faz parte do ecossistema. E tudo isso que você faz, e aí, claro, você reencarna como pessoa também em diversas outras vidas. Então, cada encarnação que você faz, você vai construindo a sua história espiritual. E dentro dessa história espiritual, a gente começa a falar sobre karma em si, né? Que é o caminho. Vamos falar sobre registros, né? Antes de falar de karma, mas são os caminhos que você deixa, as linhas que você deixa, as marcas que você deixa de aprendizado, de evolução dentro da sua existência, né? E então vamos supor que vamos falar que então que esse caminho ele tem dois lados. Então, primeiro, a gente tem um lado dos pontos que te fortalecem, que são tudo que você fez de benefício, de coisas boas, agregado, que você ajudou as outras pessoas, tudo que você construiu de positivo e você tem tudo que você deixou, que você ainda precisa aprender, tanto como ser, quanto como pessoa, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, que faz parte da sua carga. Então, esses karmas, geralmente, gente, assim, acho que não quero voltar toda hora para o budismo, né? Mas o budismo fala muito sobre isso. O budismo fala sobre karma e dharma,
né? Dharma é o teu caminho de luz, é o caminho espiritual que você tem. E já o karma, dharma, né? E já o karma é tudo que você precisa ainda resolver, trabalhar, né? É, dentro desse ciclo que você tem. Acho que muitas das religiões entendem dessa forma de estudos espirituais. Então, o que que significa esse karma, né? São lições, ou seja, são coisas que você provavelmente produziu. Não vou falar produziu contra você, mas acho que é o melhor exemplo que tem, né? São ações que precisam de correção, de um novo aprendizado, de uma nova visão, que eles acabam voltando para você dessa ou de outras vidas, para que você possa melhorar. E esses karmas, eles têm diversos fatores. Então a gente tem karmas físicos, karmas espirituais, karmas emocionais, né? Então depende muito do que a gente está falando. Mas uma coisa que eu só quero deixar claro para vocês é que karma ele não é um castigo, né? Muitas vezes leva o karma como uma coisa pesada, né? Muita gente leva. Ele é uma consequência. Ele é, aqui até coloquei aqui, né, que ele é o peso ou um impulso que você carrega de uma experiência que ainda não foi completamente processada, ou seja, de coisas que você ainda precisa resolver, de coisas que você precisa melhorar dentro de você. Um ponto importante é que a gente, nós seres humanos, a gente sempre classifica as coisas como negativo ou positivo. E o que que isso pode ferrar a gente, né? Porque a vida e a energia não tem negativo e positivo, né? Assim, a gente classifica. Então, tem uma árvore na frente da minha casa. Aí eu amo a árvore, então para mim é completamente positivo. Já o meu pai, por exemplo, odeia a árvore. Então para ele é uma coisa muito negativa, porque suja. Então a gente classifica os acontecimentos como positivos ou negativos, né? Mas a vida não. A vida ela tem uma compensação, né? Ele não vai julgar esse rastro, ele não vai pensar no bem ou no mal. Ele vai conhecer padrão, e esses padrões é o que eu quero justamente trabalhar com isso. Fechou? Acho que deu para entender, né? Aqui. Até coloquei aqui um ponto que eu vou colocar para vocês que é o fundamental, que é o que vai separar o trabalho sério do ilusório. Uma coisa que eu vejo muito terapeuta de reiki ou muito terapeuta espiritual fazendo é tentar mudar alguma coisa pelos outros, né? Então, assim, por exemplo, você vê um cliente seu que tem uma compulsão sexual, por exemplo. Aí você vai conversar com ele, você está na entrevista, né? Depois eu vou falar mais sobre entrevista. E aí você fala para ele, o que você gostaria de trabalhar hoje? Você pensa como terapeuta, a compulsão sexual, claro. Aí ele vai falar, não, eu queria parar de fumar. E aí você fala, nossa, mas... E aí tem muito terapeuta que eu vejo que insiste e sugere, né? Mas uma coisa que eu gosto de deixar claro, quando você vai trabalhar principalmente questões kármicas e questões de personalidade da pessoa, você tem que trabalhar só o que a pessoa te dá permissão de trabalhar junto com ela. A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue mudar alguma coisa que o cliente não queira que seja mudado. E isso eu vou falar para vocês, não é uma limitação do reiki. Isso é um respeito da autonomia que todo mundo tem. Não tem nenhuma técnica, não existe nenhuma técnica, por mais poderosa que ela seja, que opera contra a vontade da própria pessoa. Não existe. Não existe essa técnica, gente. Não tem, vocês não vão encontrar. Pode até tentar funcionar. Se a pessoa não tem não tem a vontade, às vezes você faz um trabalho para uma pessoa, um trabalho energético, uma coisa espiritual, a pessoa não quer mudar aquilo, às vezes ela até tem um ápice de mudança, um pingo de mudança. Depois ela volta a ser o que ela é. Por quê? Porque ela não teve a vontade, o desejo dessa mudança, né? Então, por isso que eu falei que eu ia falar para vocês na entrevista, um ponto muito importante dentro da nossa sessão é justamente isso, é a entrevista. Porque lá você vai entender o que, que o cliente está afim de mudar. Então, o que acontece, assim, já aconteceu muito aqui no meu espaço terapêutico, né? Então, o cliente chega e fala, eu tô super bem, tá, então, se o cliente está super bem, por que que você está vindo aqui receber reiki? Tem muita gente que vem por curiosidade, tem muita gente que vem para descobrir alguma coisa, ou que, eu quero ficar mais calmo, enfim. Só que tem gente que já chega com um problema marcado. Então, vamos supor desse primeiro caso aqui. A pessoa ela não quer, eu quero receber reiki porque eu quero receber reiki. Nunca recebi antes. Eu falo, tá, mas se você tivesse uma coisa que você pudesse reclamar hoje, o que, que você reclamaria? Ou algum ponto que não tá tão legal. Aí a pessoa fala, meu relacionamento com meu marido.
Aí você fala, tá bom. Então o que está acontecendo com o seu relacionamento? Aí a pessoa começa a falar, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro, porque eu sou muito ansiosa, ou porque meu marido não me responde, meu marido me maltrata. E aí você começa a perceber, aí você começa a perguntar se isso é um padrão repetitivo, se isso já aconteceu em outros relacionamentos. É, Enfim, você vai fazendo a sua entrevista, a sua anamnese, né? Eu não vou aqui ensinar agora a anamnese, posso até fazer um vídeo sobre isso depois. Mas você começa a perguntar. Bom, então quando a gente nomeia, quando o cliente consegue nomear alguma coisa, significa que ele já está percebendo que ali tem alguma coisa que está acontecendo. E aí muitas vezes isso, como eu falei para vocês, vira um padrão. Então vamos supor, né, que a pessoa fala, toda vez que eu estou me aprofundando no relacionamento, a pessoa vai lá e termina comigo. Aí você fala, mas isso já aconteceu quantas vezes? Por que que isso aconteceu? Ela fala, vamos tentar buscar em que momento que isso acontece. Quando a pessoa dá um nome, ou ela consegue falar, ser mais exata na situação, isso responde muita coisa. Por quê? Porque ela já consegue perceber que isso é um padrão. E aí você pode até sugerir para ela, você gostaria de mudar isso, você quer fazer isso, você gostaria de mexer nisso, né? Então a entrevista, para mim, ele é o ponto principal. Muitas vezes meu reiki dura 20 minutos, mas a entrevista dura tipo 40 minutos. Bom, então como é que o reiki de segundo e terceiro nível, ou grau, né, depende de como você fala, acessa esse acesso kármico, né? Primeira coisa que a gente tem que explicar é o seguinte: dá para fazer um trabalho de limpeza kármica no nível um? Diretamente não. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque no nível um, o nível um ele é muito positivo porque a pessoa ela entra no reiki, ela aprende a trabalhar com reiki. Então, o nível um ele vai mostrar para a pessoa o presente, que é aqui no presente que se faz as mudanças, que é aqui no presente que você transforma a realidade, que é no desejo do presente que as coisas mudam, né? Então, você no nível um você é capaz de trabalhar apenas no presente, no, uma mudança que está acontecendo aqui, numa questão do corpo da pessoa, numa questão mental da pessoa. Você consegue fazer reiki onde tua mão encosta, onde a mão da pessoa encosta. Você consegue fazer reiki nas paredes, na comida, na água, mas é presente, é ali naquele momento. Até para você conseguir se aprofundar e entender um pouco mais. Então você consegue trabalhar tanto o corpo físico, energético, espiritual, mas corpo presente. Tem um ponto específico aqui que é assim, você aplicando o reiki de nível um, você já está trabalhando os karmas da pessoa, porque o reiki é liberação, independente do que for. E essas liberações, elas também trabalham liberação de karma, liberação kármica, tá? Só agora que eu percebi que a câmera tá me deixando, tipo, eu tô socado assim, ó. Tudo bem, estou tentando arrumar um ângulo legal de câmera que tá difícil pra fazer isso nos últimos vídeos. Vamos lá. O mais importante é o conteúdo. Bom, então vamos lá. Então entendemos que o reiki nível um ou de primeiro grau, ele vai trabalhar no presente, no nosso corpo físico, energético, espiritual, mental, mas ele tá ali na sua frente, de corpo presente. Fechamos? A partir do nível 2, a partir do reiki de segundo grau, né? Quem está praticando, o praticante, ele começa a ter acesso a algumas ferramentas. E essas ferramentas que são símbolos, né? Eles não são só decorativos. Não vou aprender os símbolos só por aprender. Os símbolos eles têm uma função muito importante. Eles vão decodificar algumas intenções. Porque no nível um você não consegue ter tanta intenção. Você só coloca a mão ali e manda bala. Agora no nível 2 você começa a ter cada vez mais intenção. Você começa, puta, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero trabalhar com isso. Eu já vou detalhar um pouquinho os símbolos aqui para vocês também. Mas a principal ferramenta para fazer a limpeza kármica, né, igual eu estou tentando explicar para vocês, é o símbolo de distância que a gente tem, né? É o símbolo que transcende o tempo e o espaço. Se você fez esse curso, você sabe qual que é. Se você fez o nível 2, você sabe qual que é o símbolo. Não gosto de falar símbolo no canal, o nome do símbolo no canal, gente, porque o próprio Reiki fala isso, né? Que os símbolos, apesar de você procurar, qualquer lugar tem, mas o Reiki raiz mesmo, de Mikao Usui, fala que os símbolos é só para quem é iniciado. Então eu gosto de manter dessa forma. E aí, beleza. Vamos lá, então. Então, é importantíssimo você ter acesso aos símbolos para fazer a limpeza kármica, né? Então,
trazendo aqui, a gente vai precisar do símbolo do tempo e do espaço. Por quê? Porque a gente vai ter que acessar tempo e espaço do cliente de algum ponto específico. Esse símbolo, né, o símbolo da distância e do tempo e espaço, é aqui o que permite que o reiki opere muito além do presente. Né? Ele vai atuar no passado, nas situações que já aconteceram, nos registros da história energética e espiritual dessa pessoa. E ele também pode acessar até o futuro, né, como uma preparação. Eu uso muito reiki para o futuro, para algumas preparações, assim, é muito interessante. A gente vai precisar sim do símbolo mental e emocional. Acho que você sabe qual que é também. Porque a gente vai começar também a trabalhar esses padrões que foram instalados, que não mexe mais. A gente não vai trabalhar o sintoma, a gente vai trabalhar a raiz, tá? E aí a gente vai trabalhar com o símbolo do poder também. Aí vou falar uma coisa, eu não chamo esse símbolo como símbolo do poder. Eu chamo-lo como símbolo de corte. Porque para mim ele tem muito mais a função. Claro que ele tem a função do poder, né, de você subir do nível 1 para o nível 2 do reiki através desse símbolo. Mas esse símbolo, se você traduz ele do jeito que ele tem que ser traduzido, a tradução dele é cortar através do ar com o espírito. Então, para mim, esse símbolo é um símbolo muito de corte. Gente, esse horário que eu tô gravando aqui é um horário que tem muito barulho na rua. Tipo, muito, assim, é barulho de avião, barulho de moto. Mas eu tô gravando de qualquer jeito porque, enfim, é o que eu tenho pra hoje. Então, esse símbolo, gente, a tradução dele é incrível. É cortar através do ar com o espírito. Então, pra mim, quando eu quero cortar algum padrão, quando eu quero cortar... Deixa eu contar uma coisa pra vocês sobre esse símbolo, né? Eu tô fazendo uma mudança aqui de espaço terapêutico. E aí ontem, foi ontem? Foi. Ontem eu tava conversando, eu tava arrumando algumas coisas no portão, né? Porque eu tenho cachorro, então eu tava arrumando algumas coisas no portão. E aí tava mexendo na trava e passaram duas pessoas, duas pessoas, eles estavam muito bêbados. E eles começaram a puxar assunto comigo. E eu não ligo muito, mas eu não tava a fim de conversar ali. Ainda mais com umas pessoas, assim, completamente alteradas de bêbadas, assim. E aí eles puxaram assunto, começaram a falar de time, comigo ainda. Ah, que não sei o que lá e tal. Aí eu desenhei esse símbolo mentalmente pra cortar aquilo. Juro pra vocês, na hora que eu desenhei esse símbolo e emanei o símbolo, né? Eles deram um passo pra trás, a situação se encerrou em 2 minutinhos. Então eu uso muito o símbolo do poder como símbolo de corte quando eu quero encerrar alguma coisa. Claro, para elevar o nível do ambiente, né? Porque quando você corta uma coisa que não está agradando, você também eleva o nível daquele ambiente. Então, por isso que é o símbolo do poder e o símbolo do corte, pelo menos para mim, e eu gosto muito dessa visão, assim. E eu uso muito nessa visão, para mim funciona muito nessa visão. Quando eu vejo um padrão de um cliente que não está me agradando também, ou alguma coisa que acontece, eu uso esse símbolo que, ó, ajuda muito. Recomendo vocês usarem também. Vai passar um aviãozinho aqui, eu vou continuar falando, não sei nem se vai atrapalhar aqui a gravação. E aí, Rodrigo, mas eu tenho nível 3. Eu sou mestre reiki, né? Não necessariamente o mestre professor, né? Mas eu já tenho nível 3A. Beleza. Se você tem o nível 3A, você pode sim usar o símbolo do mestre, porque ele vai amplificar tudo isso e ele vai aprofundar o seu nível de acesso. O símbolo do mestre é um símbolo completamente sagrado que aumenta e amplifica em todos os níveis. Tanto que, né, eu ensino isso nos cursos de Reiki aqui. Nível 1 de Reiki, você precisa fazer em torno de 45 a 1 hora de Reiki para a pessoa. Nível 2, já cai para 30 minutinhos. Nível 3, se você fizer em 5 minutos, usando o símbolo do mestre, a pessoa já vai ficar super bem. É que a gente acaba fazendo um pouco mais. Mas 5 minutinhos já resolve, assim. O símbolo do mestre é muito poderoso, gente. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Então vamos lá. Vamos falar então, vamos agora direto ao protocolo. Como fazer a limpeza kármica. Vamos trabalhar nesse ponto. Então já entendemos quais são as ferramentas que a gente tem, que são importantíssimas. E agora a gente vai para o protocolo, como vai fazer. A gente vai começar com a entrevista, tá? A entrevista, para mim, como eu já expliquei para vocês, ele é o ponto mais importante. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu gosto de fazer e eu acabo explicando para os meus clientes enquanto eu estou fazendo isso,
Tem muito cliente que vem receber reiki, né? E aí, esse cliente ele acha que ele vai ficar 1 hora deitado recebendo reiki. Só que, às vezes, para receber reiki, eu seguro esse cliente por 45 minutos conversando com ele. Para poder entender o que ele quer trabalhar, o que está acontecendo, se é uma dor antiga, se é uma situação dessa vida, se é um padrão que está se repetindo, qual o meio que que esse cliente vive, se tem filho, como é que é a casa, se é uma casa estressante, se o trabalho é estressante. Tudo isso importa na entrevista, gente. Tudo isso, porque se uma pessoa chega para você e fala assim, eu quero receber reiki porque eu tenho problema para dormir. Aí você vai fazer reiki uma vez, a pessoa vai dormir bem. Mas depois vai voltar, você tem que entender por que essa pessoa tem problema para dormir. Ah, porque eu fico muito no celular, ah, porque meus filhos gritam muito à noite, ah, porque eu não consigo, ah, por causa do meu marido, enfim. Tem muito motivo que pode acontecer, então você precisa entender esse motivo. Para você conseguir ajudar também o que está causando essa insônia da pessoa, por exemplo, né? Então a entrevista é o principal para mim, assim. Porque é nesse momento que a gente vai escutar sem julgar, sem acessar. E aí eu vou falar um ponto sobre julgamento aqui que é assim, isso é uma coisa que me incomoda demais. É que eu vejo muitas pessoas que associam reiki à religião, reiki não é religião, deixo muito claro isso. E a pessoa começa a olhar tudo que a outra pessoa está falando para ela, o terapeuta reikiano começa a olhar o que a outra pessoa está falando de um olhar de julgamento religioso. Então, na minha religião não se faz isso, porque Arcanjo Miguel. Gente, nada contra, mas não é o momento de você fazer isso. Está numa situação terapêutica para ajudar a pessoa ali, para a pessoa, né? Não é o teu momento ali, não é a tua crença ali. É o que o reiki traz dentro daquela situação. Ponto 1. Aí você terminou a entrevista e agora a gente vai começar a fazer o reiki. Primeira coisa, colocar a pessoa na maca. Depois dos 30 minutos de entrevista, você colocou a pessoa na maca, a pessoa vai deitar virada para cima, tá? Olhando para o teto. E aí você vai começar olhando para o céu, se você estiver fazendo o céu aberto. E aí, roupas leves, você já sabe o protocolo de como aplicar reiki, provavelmente, né? E antes de você começar o seu trabalho com os símbolos, você vai fazer um reiki completo na pessoa, pode ser bem rapidinho, sem símbolo. Para a pessoa poder entender, para o reiki já começar a estabilizar os sentimentos. Muitas vezes a pessoa que está falando, você está trabalhando a questão kármica dela, na entrevista ela chora, ela fica meio tensa, meio desesperada. Então aí a gente já começa a acalmar, a pessoa já vai entrando no mood e você, terapeuta, também. Né? A questão do 70-30 do reiki, né? Quando você está aplicando reiki, 70% vai para a pessoa, 30% trabalha você. Então você consegue fazer essa conexão aqui. Terminou de fazer o reiki sem símbolo na pessoa, o que você vai fazer? Você vai fazer a ativação dos símbolos de reiki. Então, quais são os símbolos que você vai precisar para isso, né? E aí, gente, ativação de reiki, como vocês já sabem, já conhecem, ativação geralmente pode ser na palma da mão, no ar, abdômen, campo dos olhos, dentro da boca. Como você preferir fazer, ative os símbolos. Você vai ativar. Se você tiver uma coisa sobre ativação de símbolo, tá? Sempre do maior para o menor. Sempre, sempre do maior para o menor. Do mais poderoso. Eu não gosto de falar mais poderoso, cada um tem uma função, mas do símbolo mais significativo ou que mais tem função para o símbolo inicial. Então, vamos supor que você é mestre, então você vai sempre fazer começando por símbolo do mestre, símbolo da distância, símbolo emocional e o símbolo de corte ou símbolo do poder. Essa é a sequência, tá? Agora, se você não é mestre, você não precisa do símbolo do mestre, então você vai fazer o símbolo da distância para você acessar o tempo, você vai pegar o símbolo mental e emocional para você poder acessar o padrão em si, você vai acessar o símbolo do poder para você ter a intenção de liberação. E é isso. Você vai fazer sempre na sequência. Gente, o uso do símbolo sempre é maior para menor. Fechou? Bom, então depois que você ativou os símbolos do reiki, você vai começar a fazer o transporte emocional. O que é o transporte emocional? E aí, para fazer o transporte emocional, eu vou ter que contar um exemplo para vocês para ficar mais fácil. Juro que eu não vou me prolongar muito, que eu acho que esse vídeo está ficando longo, nem estou marcando tempo, tá? Vamos lá. Uma vez veio um cliente aqui e esse cliente ele era fumante e ele ia fazer uma cirurgia, né?
E nessa cirurgia, o médico dele falou: olha, para você ter um bom resultado nessa cirurgia, seria muito importante que você parasse de fumar. E aí o que aconteceu? Gente, olha que susto, achei que eu não estava gravando. Tô gravando. E aí o que aconteceu? Qual que foi o ponto aqui? Ele falou para mim: eu queria muito parar de fumar. Eu pensei, falei, pô, será que eu faço a hipnose para parar de fumar? Eu uso reiki com a hipnose? Ou será que eu faço uma limpeza kármica? Eu meio que optei pelos dois. Eu fiz os dois caminhos. Mas qual foi o ponto importante? Para eu conseguir acessar isso, eu tive muito tempo de entrevista para a gente conseguir entender qual que foi a raiz do cigarro. A raiz do cigarro, na memória dele, foi quando ele era adolescente, por volta dos 12, 13 anos. E qual que é a questão aqui? Ele, foi assim, foi assado e tal. Aí eu falei, mas eu acho que não foi. Alguma coisa me dizia, eu falei, vamos tentar lembrar um pouquinho mais? Ele, não consigo lembrar. Eu falei, tudo bem. Então a gente vai começar a fazer aí a limpeza desse momento, né? Como é que a gente acessa? Então, eu tentei me detalhar um pouco onde era o local, como era o local, com quem que ele estava. E aí, durante a sessão, eu fiz todo o protocolo, comecei a fazer o reiki, comecei o reiki pela cabeça. E aí, quando chegou na altura do coração, por que eu gosto de trabalhar na altura do coração? Por que a gente tem que trabalhar o Anahata Chakra? Porque o Anahata Chakra, dentro dos sistemas de chakra hinduístas, ele é o central. Eu tenho 3 para baixo, 3 para cima, ele é o do meio. Então ele é o chakra que equilibra, é o chakra que guarda, que manda para cima e para baixo, né? Então, geralmente, quando eu vou trabalhar alguma questão kármica, eu trabalho nesse chakra. Eu trabalho no chakra cardíaco, tá? Depois eu vou para a cabeça e eu explico para vocês por quê. Mas então, vamos lá. Nesse momento, o que eu fiz? Eu tenho o símbolo do mestre, né? Então eu coloquei o símbolo do mestre, coloquei o símbolo do tempo e distância, coloquei o símbolo do emocional. E aí, antes da gente colocar o símbolo do corte do poder, é nesse momento que você entra nessa questão do cliente. Então, o que você faz? Você se coloca no momento e você fala: olha, eu quero que a energia vá para o, o período específico que essa cena que ele contou aconteceu. Seja na lembrança, seja na forma, seja no dia, onde for. Eu quero que essa energia seja transportada para esse momento onde ele tem desejo de mudança. E aí você começa a fazer o reiki, aí você termina com, aí você coloca o símbolo do poder e começa a emanar o reiki ali no chakra cardíaco, no Anahata Chakra. Aí você fica ali por um bom tempo, às vezes uns 15 minutinhos, sim, é um tempo um pouco maior. Depois que você intencionou, o ideal é você desconectar disso, tá? Você já mandou energia para onde tem que mandar e aí você tem que confiar. E aí, deixa eu até ver o que eu anotei aqui para ver se não estou esquecendo, né? Isso é mesmo. Não tem julgamento, não tem análise, não tem intenção de resultado específico. O reiki vai para onde precisa ir e vai fazer o trabalho dele. Isso é uma coisa que eu sempre falo também. O reiki vai onde ele tem que ir. O reiki ele equilibra o que precisa equilibrar, ele trabalha o que tem que equilibrar. E aí eu ainda estou contando esse caso, né? Então já ensinei para vocês como é que faz. Você faz o transporte para aquele momento. Primeiro você faz os símbolos. Você tem o símbolo do mestre, você coloca o símbolo do mestre antes, depois o símbolo do tempo e espaço. Você coloca o símbolo do emocional. Você faz a intenção nesse buraco aqui, para onde você quer ser transportado, para aquele momento, para aquela situação. Rodrigo, mas meu cliente ele tem problema de relacionamento. E esse problema de relacionamento ela é sempre traída, por exemplo, ou ele é sempre traído, né? E ele não consegue lembrar esse exato momento que ele foi traído, ou o dia, o mês, porque ele não sabe. Então o que você faz nesse caso? Você não precisa ir tão distante. Vai no momento mais recente que ele lembra, porque esse momento mais recente também é uma questão kármica. Quanto mais longe você conseguir, melhor. Quanto mais perto você conseguir, também funciona, porque isso é reflexo do karma, né? É reflexo do caminho que ele está passando. Então, aconteceu semana passada, ótimo, faz reiki na semana passada no que aconteceu ali. Faz reiki naquele momento da semana passada, tá fresquinho, já faz ali, naquela dor que tá ali fresquinha, né? Que ainda tá latente. Tá na. Isso aconteceu quando eu tinha 7 anos.
Vai lá, quando a pessoa tinha 7 anos, faz o reiki naquele período, naquele momento, né? A energia ela não é temporal, por isso que o reiki acessa, né? Ela não é linear, né? Então, por isso que o reiki consegue acessar diferentes momentos. Enfim, depois qualquer dia eu falo sobre isso. Mas é importante isso, a gente não julgar, simplesmente colocar ali o reiki e deixar o reiki fazer o trabalho dele. E aí, só voltando um pouquinho na posição, gente, é geralmente no chakra cardíaco, porque é onde os registros emocionais e kármicos ficam com mais intensidade, porque a gente sente muito, então fica tudo muito aqui no peito, né? E aí, tem um outro ponto que eu até queria falar com vocês. Eu nem ia trazer isso para esse vídeo, mas me veio muito de falar isso agora, então eu vou colocar. Você pode, depois que você ficou 15 minutinhos, você agradece, né? Fazer a limpeza kármica. E aí, você pode ir pro Adina Chakra, que é o chakra do terceiro olho, que ele fica bem aqui no centro da testa, né? Vocês estão vendo que agora o segurança noturno está passando. É, ele fica bem aqui no centro da testa. Você pode ir com as duas mãos aqui. E aí, qual símbolo que você vai ativar aqui? Você vai ativar o símbolo do mental emocional. E antes de você vai ativar ele 3 vezes. E antes de você colocar o símbolo do corte, você vai falar o seguinte, ó. Memoriza isso. Tenta anotar, vai pausando, tá? Ser humano, coroa da criação. Encerra, e aí você coloca o padrão que você quer que encerre. Então, por exemplo, vamos supor aqui, né? No caso eu falei para ele o hábito do tabagismo e volte ao seu estado normal e natural. Você vai falar isso 3 vezes. Então, ser humano, coroa da criação, encerra, aí você coloca o que tem que ser colocado, né? O hábito, e volta ao seu estado normal e natural. Ser humano, coroa da criação, encerra, hábito, e volta ao seu estado normal e natural. E aí você volta, aí você fala 3 vezes o símbolo do poder, e aí você vai ficar 10 minutos fazendo reiki no campo da testa da pessoa ali, no Ajna Chakra. Isso daí eu geralmente uso essa técnica dessa frase, que, gente, essa frase veio de Mikao Usui, eu uso para fazer muito com hipnose, né? Mas nesse caso é importante a gente fazer também, porque isso ajuda a gente a encerrar questões kármicas e questões mentais e habituais. E olha que curioso, isso que eu acabei de ensinar para vocês é um bônus, porque isso é uma coisa que eu acho que assim, eu sei há muitos anos. Essa prática é muito poderosa, mas eu nunca expliquei para ninguém, eu tô explicando agora na internet. Eu tava gravando, não sei nem por que eu vim falar isso, mas faz parte, né? Assim, acho que a prática ela tá aí para ser dividida, eu quero que muita gente também faça. E aí, beleza, você termina isso, você pode fazer um reiki com a pessoa, você encerra os símbolos, você fecha os símbolos, não sei se você sabe fechar os símbolos, mas muitas vezes a gente fecha os símbolos ali embaixo do umbigo, né? Você pode guardar eles, acomodar eles dentro de você também para eles fazerem efeito. Você encerra o reiki e você agradece. Esse passo ele é tão importante quanto o início, né? E aí a gente começa a separar o nosso campo da pessoa. Você pode usar alguns símbolos como Haku, você pode fazer o banho seco, tem muitas formas. Aí você separa da pessoa ali e aí bola para frente. Rodrigo, o que o cliente pode sentir? Como é que eu sei que funcionou? Você não vai saber por hora que funcionou ou não. Não é sempre que isso acontece, tá, gente? É, a gente está muito acostumado sobre respostas emocionais. Eu falo muito sobre isso. Nem sempre vão ter respostas emocionais dos clientes. Às vezes o cliente não vai sentir nada. Mas. E eu tô sendo bem honesto com vocês, tá? Tem cliente que vai chorar, tem cliente que ri, tem cliente que não sente nada durante a sessão. E ele vai processar tudo isso nos dias seguintes, nos anos seguintes. Tem cliente que não vai voltar mais. E depois ele vai falar para você: olha, eu estou voltando. Isso aconteceu comigo já algumas vezes. O cliente veio, recebeu reiki 2 vezes. Eu falei: olha, isso aqui pode acontecer e tal. E aí depois, olha, teve um que aconteceu isso acho que mês passado. Ele veio 2 anos atrás, recebeu 2 sessões de reiki. Aí ele sumiu do mapa, voltou falando: ó, aquilo que você falou que ia acontecer, aconteceu. E isso aqui eu associei ao reiki, então eu quero receber de novo. Ele veio receber reiki, foi incrível. É,
uma coisa que eu quero falar para vocês é que assim, o reiki ele não opera na expectativa. Não adianta você esperar. O reiki não vai operar na expectativa, tá? Ele vai operar no tempo dele, da forma dele, ele vai operar na necessidade, no que o cliente precisa. E muitas vezes a gente, no alto do nosso ego, no alto da nossa arrogância, a gente vai tentar adivinhar o que o cliente precisa. A gente não vai conseguir. Então, o que pode acontecer, né? Então, nesse caso, fiz trabalho e não vou ter resposta nenhuma. Muitas vezes vai, e aí voltando para o caso do cliente que começou a fumar, que queria parar de fumar, durante essa sessão ele teve uma memória muito explícita do que aconteceu quando ele era criança que fez ele ter vontade de fumar. Então não era quando ele tinha 13 anos, é quando ele era uma criança. E aí a gente depois fez uma nova sessão para liberar, e é um caso bem... Enfim, é da pessoa, não tô aqui para dividir isso, mas é um caso bem complexo. Eventualmente parou de fumar, isso é muito positivo, a cirurgia deu certo, a recuperação foi maravilhosa, enfim, deu tudo certo. Mas o que a gente começa a perceber, isso pode ser feito mais que uma vez? Pode ser feito mais que uma vez. Pode ser feito 2, 3 vezes? Pode. Quanto mais você faz na pessoa, por exemplo, você pode fazer uma sessão a cada semana durante 4 semanas. Então são 4 sessões, né? Disso. O que você vai começar a perceber é que o ciclo que vai se repetindo, ele começa a perder força. E a pessoa, às vezes, ela não nota, você acaba notando por ela quando você começa a conversar. E é isso, é muito gratificante. Então, gente, eu dei até um bônus para vocês. Eu gostei de tirar de mim essa frase, né? Porque essa frase eu falo há muito tempo e eu achei num livro muito antigo, de fontes bem fiéis ao Reiki, assim. E é uma prática que eu uso muito, sempre usei muito em silêncio, então foi legal ter falado para vocês. Então a gente junta, né, a limpeza kármica com a limpeza de hábito, né? É muito poderoso. E aí, só para a gente não prolongar muito aqui, assim, o que eu queria trazer para vocês é que a limpeza kármica, ela não é apagar o que aconteceu, porque a gente não consegue apagar o passado, mas a gente consegue integrar, né? É a gente permitir que aquela experiência para de governar aquela pessoa sem perceber que ela saiba que aquilo está governando, né? Então, assim, é trazer para a consciência, ela olhar para aquilo e ela conseguir resolver aquilo também, né? E qual que é o ponto positivo, assim? O reiki ele não vai julgar o seu passado e ele não vai decidir também o que merece ser liberado. Ele vai trazer a energia para que a pessoa, essa energia se mova e a pessoa vá além. Ela limpa esse karma dela, ela limpa essa questão dela, ela abre o peito e vá de coração aberto para o que ela tem que resolver, né? E aí eu faço um convite para vocês, né? Assim, se você for praticante de Reiki, você não trabalhou nessa dimensão ainda, vale a pena, gente. Tenta, faz um teste. Não é difícil e também não tem erro. Né? O que eu estou passando para vocês é uma forma, nem foi tão forma, foi mais um formato para você fazer, mas você está livre para fazer dentro da sua prática, dentro das suas crenças também, né? E se você está trabalhando com cliente, se você percebe que tem um cliente, um padrão desse seu cliente que é constante, que está sempre voltando, vale investigar, né? Então, eu nem quero me prolongar muito, mas eu espero que tenha ficado claro. Eu gostei muito de gravar esse vídeo. Eu acho que cada vez mais a gente tem que tentar ajudar as pessoas também. Por isso que eu trabalho com Reiki, né? Para conseguir trazer mais coisas boas para o mundo. Então é isso. Se você gostou do meu canal, se inscreve, deixa um like, beijo grande. Deixa um comentário também, beijo.